Gostaria que pudessem abrir a Bíblia de vocês. No boletim tem um versículo grande, mas nós vamos selecionar apenas alguns versículos. Vamos ler Josué 22, primeiramente os versículos 21 e 22. Josué capítulo 22, versículo 21 e 22. Farei a leitura. Então a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor. O poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel saiba que se agimos com rebelião e infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Agora eu gostaria que vocês pudessem para o versículo 28. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como um testemunho entre nós e vocês. Convido o pastor Jairo para proferir a palavra de Deus a nós. Bom dia. Hoje, na verdade, nós vamos estudar dois textos da Bíblia e deles extrairmos um princípio, sabedoria, um pedacinho de sabedoria que certamente vai nos ajudar a viver neste mundo de maneira mais correta, mais abundante e melhorar nosso relacionamento com nossos irmãos, principalmente nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu pergunto para você, você já cometeu ou já foi vítima de um mal entendido? Seja tanto na família, em casa, ou no trabalho, na rua, onde quer que você estivesse, atingido por um mal entendido. Algo que você falou, algo que você fez foi mal interpretado, foi mal entendido pelos outros. Ou você mal entendeu o ato, ou fala de um amigo seu, por exemplo. Isso acabou provocando um desentendimento entre ou com seus amigos, com seu cônjuge ou com um irmão na igreja, um trabalho. Então hoje nós vamos tentar aprender, por meio da Bíblia, como e por que esses mal-entendidos acontecem na vida, e como nós podemos evitá-los, e quando eles surgirem, como nós podemos lidar com eles. Porque não somente na vida, nossa vida no mundo, mas também na nossa jornada espiritual, dentro da igreja, muitos mal-entendidos acontecem, surgem. E isso causa desconforto, entre os irmãos, às vezes da mesma igreja ou até do mesmo grupo. Antes de mais nada, eu quero dar um apanhado bem superficial sobre o histórico, sobre o contexto histórico, dentro do qual esse texto se insere. Bom, o povo de Israel perambulou pelo deserto durante 40 anos e acabaram chegando, eles acabaram chegando no lado oriente, do Rio Jordão. Tá? E nesse lado oriente do Rio Jordão havia povos, que já estavam morando, ocupando aquele pedaço de terra, que eram moabitas, midianitas, e assim vai. E o povo de Israel, com a ajuda do Deus poderoso, eles conseguiram expulsar esses povos e ocupar aquele pedaço de terra. E entre 12 tribos de Israel, 2 tribos, cujos representantes resolveram procurar e falar com seu líder Moisés. E se aproximando dele, falaram o seguinte: Moisés, nosso grande líder, o senhor sabe muito bem que entre 12 tribos, as 2 tribos, portanto, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, nós possuímos mais gado, mais rebanho do que qualquer outra tribo. E esta terra em que nós estamos agora é uma terra muito boa, é propícia, é adequada para a criação de gado. Por que o Senhor não pode ceder essas terras para nós como herança? E deixar as terras além do Rio Jordão, portanto, o lado ocidente, a Palestina, atualmente conhecida, deixar a Palestina ser dividida e distribuída entre as demais tribos. Em compensação, nós iremos atravessar o Rio Jordão, lutaremos junto com nossos compatriotas, com nossos irmãos,
lutaremos na frente, né? na primeira linha de combate, na vanguarda, até que essa guerra de conquista da Terra Prometida seja completada. Moisés aceitou a condição, prometeu que iria dar essas terras para essas duas tribos. Mais tarde, metade da tribo de Manassés também se junta a eles, né? E eles começaram, então, a guerra da conquista da Terra Prometida, que levou, segundo os teólogos, mais ou menos 7 anos. Quando a terra foi, mais ou menos, então foi conquistada, as terras foram distribuídas entre as 12 tribos, né? Josué, naquela época, então já Moisés não existia, Josué chamou as duas tribos e a outra metade da tribo de Manassés, né? Abençoou, elogiou os homens dessas tribos, porque eles lutaram realmente até a última gota de sangue, se deram tudo, né? Eles realmente cumpriram as promessas que eles tinham feito, né? Então Josué os abençoou, inclusive entregou, né, outras bênçãos materiais a eles e disse: tchau, irmãos, né? Vá com Deus, que vocês continuem firmes na fé e assim por diante. Eu acredito que os homens dessas tribos, né, devem ter ficado muito emocionados, comovidos. Afinal de contas, foram 7 anos de luta e guerra e morte e vida, né? Lutaram junto com outros irmãos, a guerra agora acabou e eles estão voltando para quem? Aos braços suas queridas esposas e seus filhos, e criar seus gados e fazer a sua vida lá, né? Então, antes de atravessarem o Rio Jordão e atingir o lado oriente do mesmo, né, eles resolveram fazer uma coisa. Eles resolveram construir um altar. Um altar, segundo a palavra, é altar imponente, um altar grande, que pode ser enxergado e visto de longe. Por que eles construíram esse altar? A Bíblia fala para nós que esse altar foi construído com o único objetivo, com o único propósito, né? Servir como se diz, memorial, né? Como memorial, como um lembrete, para que tanto os que estão no lado ocidente, quanto os que estão no lado oriente, pudessem enxergar aquele altar construído no alto de uma colina junto ao Rio Jordão, e que aquilo pudesse servir de símbolo, de testemunho, segundo a Bíblia diz aqui o que nós lemos, entre eles e nós, para firmar e afirmar e confirmar de que nós somos um povo só, que nós adoramos um Deus único, Jeová, que nós somos uma nação unida. Tá? Era um símbolo da união, é um símbolo da unidade. Então, com esse espírito, com esse propósito muito sadio, é muito bíblico, é muito santo, que esses irmãos construíram esse altar. Só que, mostra o slide aí, só para a gente ter uma ideia, assim, graficamente, como as terras foram distribuídas. Nós temos o rio a Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto, né? E lá do Oriente, nós temos 2 tribos, Gade e Ruben, e a metade da tribo de Manassés ocupando suas terras, e no lado ocidente, Palestina, né? As demais 9 tribos e a metade da tribo de Manassés ocupando suas heranças. Muito bom. Então eles construíram, antes de atravessar e atingir além do Rio Jordão, o próximo slide, construíram um altar, né, um lugar bem alto. Só que esse altar, em vez de servir como ponto, um motivo de celebração, de união, de confirmar a unidade, acabou virando motivo de mal entendido. Foi entendido como um símbolo de apostasia pelas tribos que estavam no lado ocidente do Rio Jordão. Porque eles pensavam, esses caras agora querem construir seu próprio altar, eles querem oferecer o holocausto, os seus sacrifícios lá, eles querem formar uma nação separada de nós, uma nação independente. Então, prontamente, ao terem notícias da construção desse monumento, eles se prepararam para guerrear contra os seus próprios irmãos, que iriam morar agora no lado oriente do Rio Jordão. Por que eles tomaram essa atitude? Porque eles estavam tão sensíveis à construção desse altar. Há um motivo muito justo para isso, para que eles tomassem essa atitude.
Se a gente for olhar Deuteronômio, capítulo 12, lá diz o seguinte: não ofereçam sacrifícios ou holocaustos em qualquer lugar, mas somente no lugar que Deus escolher ou escolheu. Então, naquela época, segundo o Velho Testamento, segundo a lei de Moisés, o altar não podia ser construído em qualquer lugar que lhe agradasse. Tinha que ser um lugar onde Deus escolheu. E eles acabaram construindo um altar, lugar onde não era indicado por Deus. Porque naquela época, o altar estava numa cidade chamada Siló, que ocupava o centro da Palestina. É lá que o tabernáculo foi montado e o altar indicado por Deus estava junto a esse tabernáculo. Era lá que o povo de Israel tinha que se reunir, no mínimo, 3 vezes por dia, 3 vezes por ano, e oferecer sacrifícios e outras oferendas. Também porque Levítico capítulo 17 diz o seguinte: ofereçam sacrifícios ou holocaustos à entrada do tabernáculo, e não alto de um monte qualquer. Então, baseado nesses mandamentos de Moisés, claro, dado por Deus através de Moisés, que eles entenderam a construção do altar como um ato de apostasia, um ato de traição, um ato de desobediência à palavra de Deus, como um ato de rebeldia e rebelião, que quebrava a unidade, a união como nação israelita como um todo. Era uma construção não previamente discutida entre os representantes das 12 tribos. Simplesmente resolveram construir, o que acabou gerando todo esse mal entendido. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? As tribos do lado ocidente do Rio Jordão estavam tão sensíveis à construção desse altar, porque eles tinham experiências amargas, né, no passado. Eles recordaram dessas experiências, né? Então o texto cita o que aconteceu numa cidade chamada Sitim, né? A história conta que o povo de Israel, enquanto estava perambulando pelo deserto, foi parar numa cidade chamada Sitim, tá? Então lá onde eles acamparam as tendas e tudo mais. O que aconteceu nesse lugar, naquela ocasião? É que homens israelitas começaram a cometer imoralidade sexual com as mulheres moabitas e midianitas que moravam lá. E esse tipo de imoralidade sexual sempre estava intimamente relacionada com a idolatria. Então, homens israelitas começaram a adorar ídolos estrangeiros, Baal, Peor. Isso fez com que a ira de Deus se acendesse contra o povo de Israel. Resultado disso, segundo a Bíblia, 24 mil israelitas morreram, atingidos por uma praga. Mas não somente isso, existe uma outra experiência muito negativa, né, que ficou na memória dos israelitas. E esse episódio é sobre o Acã, né? Você lembra que uns 7 anos atrás, quando eles iniciaram a guerra de conquista da Prometida, a primeira cidade que eles conquistaram foi a cidade de Jericó. Após a conquista da mesma, né, eles tinham que separar coisas consagradas a Deus, coisas que deviam ser dedicadas tão somente a Deus. Só que uma parte dessas coisas, um homem roubou para ele mesmo, e esse homem era Acã. Resultado disso, na conquista da próxima cidade que se chamava Ai, exército israelita sofre uma perda muito grande. Centenas de homens acabaram sendo mortos. E a causa dessa derrota era justamente porque esse homem chamado Acã tinha pecado. Então, o pecado de uma minoria causando desgraça
para a maioria. E eles tinham essa experiência muito amarga. Por isso, eles acusavam essas duas tribos e outra metade de Manassés de terem cometido o mesmo tipo de erro. E que por causa de vocês, né, nós, todos, o povo de Israel inteiro, sofrerá consequências. Deus, né, fará chover sua desgraça em cima de nós. Por isso eles queriam evitar a todo custo esse tipo de erro e consertá-lo. Agora, nós sabemos pela história que isso foi um mal entendido. O povo não queria sacrificar nada naquele altar. Aquele altar, segundo o que nós lemos aqui, era apenas uma réplica do altar verdadeiro que se encontrava junto ao tabernáculo na cidade chamada Siló. Esse altar era uma réplica, não era para ser utilizado para queimar incenso, nem sacrificar animais. Era apenas um modelo a ser observado de longe, como lembrete, para que nós possamos continuar adorando a Deus. Mas esse mal-entendido aconteceu por uma única razão. Por quê? Porque eles não explicaram o motivo, o porquê da construção desse altar. Mesmo nos dias de hoje, irmãos, mesmo dentro da igreja, eu vejo de vez em quando alguns irmãos que cometem o mesmo tipo de erro. É um cristão devoto, é um consagrado, né? Serve aqui e ali, né? Ele é um bom cristão, só que ele não fala o que ele está fazendo. Ele pratica boas obras, é muito louvável a atitude dele, mas ele não fala. Ele só fala internamente, né? E quando algum outro irmão, por ele não ter falado, porque fez isso, né, mal entende o que ele fez, ele fica bravo, ele fica zangado. Olha, será que você não entendeu o que eu fiz? Eu sou cristão, você também é cristão, e você não entende por que eu fiz isso, por que eu falei isso? Ou, há casos extremos, eu não tenho que dar explicação para ninguém. Por quê? Deus sabe o que eu fiz. Deus sabe meu coração, Deus sabe meus motivos, Deus sabe que meu propósito era sagrado. Ele não dá explicação para ninguém. E acho que acabou por aí, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Porque o que importa é Deus saber o que eu fiz e por que eu falei isso ou aquilo. Irmão, isso não é uma atitude sábia. Não é uma atitude sábia. Vou dar um exemplo. Acho que já fiz isso com vocês uma vez, essa brincadeira, né? Eu vou cantar uma música, né, e vocês vão ter que adivinhar o que eu cantei, tá bom? Só que eu não vou cantar verbalmente, eu vou dar algumas batidas aqui na mesa, seguindo o ritmo da música, e vocês vão ter que adivinhar. Todo brasileiro conhece essa música. Se não conhece, porque não é brasileiro, tá? Então, escutem bem. Que música é essa? Que canção eu cantei? Não? Mas é tão fácil, até uma criança de 5 anos conhece essa música. De novo. E aí? Agora, tudo bem? Não? É natural, é óbvio que vocês não consigam descobrir qual canção que eu cantei internamente. Nem a minha esposa, que convive comigo mais de 30 anos, vai saber. Porque eu não contei. Há 2 pessoas que sabem qual canção que eu cantei. Eu e Deus. Eu cantei meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Eu carinhoso. Eu sei, Deus sabe. Mas se eu não disser para vocês qual canção que eu cantei internamente, vocês não vão saber, não vão adivinhar. Não é culpa de vocês. Até pessoas que se amam muito, marido e mulher, até pessoas que se amam de verdade, pais e filhos, mal entendidos podem acontecer, podem ocorrer. Por quê? Enquanto você não comunicar, enquanto você não falar, mal entendidos vão continuar acontecendo em suas vidas. Irmãos, veja o texto. Veja 9 tribos e metade de Manassés.
povo consagrado, aquele povo que queria viver conforme a palavra de Deus. Eles não eram pagãos, eles eram, nos termos atuais, eram cristãos, crentes de verdade. Agora, as duas tribos e outra metade Manassés, que moram no lado oriente do Rio Jordão, eles também eram povo de Deus. Era povo que queria viver conforme a palavra do Senhor, obediente aos seus mandamentos. Eles também eram crentes e cristãos de verdade. Ambos eram cristãos de verdade, ambos eram povo de Deus. No entanto, mal entendido aconteceu. Não é porque eu sou bom, você é ruim, porque estou certo, você está errado, que mal entendidos ocorrem. Não é não. Eu estou certo, você também está certo. Eu sou cristão bom e você também é cristão bom. Você também quer servir a igreja, quer o bem do reino de Deus. Eu também quero isso. Mesmo assim, mal entendidos podem acontecer. E são mal entendidos desnecessários. Por quê? Aconteceram porque não explicaram, porque não falaram. Veja versículo 22, irmãos. Versículo 22. Não olha para mim, olha para a Bíblia que você tem. Qual é o tipo de explicação que então, as tribos do lado oriente estão dando à delegação que acabou de chegar do lado ocidente do Rio Jordão? Ele diz assim, o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe. E que Israel o saiba. Irmãos, é um termo muito importante. Eles falam assim, Ele sabe porque nós construímos o altar. Ele sabe, Deus sabe. Deus sabe porque eu falei isso para aquele irmão. Deus sabe com que bom motivo, bem intencionado, eu realizei aquele trabalho. Deus sabe. Mas só isso não basta, irmão. Deus sabe sim, mas só isso não é suficiente. Importante é a frase seguinte, e que Israel também o saiba. O povo de Deus também tem que saber, para que não haja mal entendido. E não adianta saber depois, tem que saber antes. Eu tenho que saber o que estou fazendo, Deus tem que saber por que eu fiz isso, mas também é importante que você saiba por que eu fiz isso, com que propósito e com que intenção. Então é importante que todos nós saibamos. Portanto, não vem com essa conversa de que você fez uma coisa maravilhosa, tal, e você acha que isso é sinal de humildade, eu acho que não é. Você não fala para ninguém, tal, E olha, só Deus sabe o que eu fiz. Enquanto os outros estão, com ponto de interrogação, por que o irmão fez aquilo, não sei o que. Vocês não precisam saber, porque Deus sabe o que eu fiz. Eu sou inocente, eu sou bom, eu sou santo. Isso é uma atitude muito de criança. Aqui diz claramente, Deus sabe o que nós fizemos, mas também Israel precisa saber. A falha deles em quê? Foi que eles deviam ter contado isso antes. Deviam ter feito com que o povo de Israel, as tribos do outro lado do Rio Jordão, tinha que saber antes, para não criar esse tipo de mal-entendido. Irmão, esse mal-entendido foi tão crucial que quase uma guerra interna, sanguinolenta, ia eclodir. Irmãos, entre irmãos, ia ter uma guerra sangrenta. Um matar o outro, irmãos do mesmo sangue, irmãos da mesma família, pais e filhos, irmãos e irmãs, por causa de mal entendido desnecessário. Eu digo desnecessário porque se tivesse falado antes, porque construiu o altar, nada disso teria acontecido. Por causa de um pequeno mal entendido, o povo inteiro de Deus ia guerrear uns contra outros. Portanto, não me venha dizer, Deus sabe o que eu fiz. Deus sabe que sou inocente. Os outros também precisam saber, para evitar
o mal entendido desnecessário. Mesmo que levasse um pouco mais de tempo, enquanto eles estavam construindo aquele altar imponente, bonito, por que eles não mandaram um mensageiro, meu Deus? Mande um mensageiro para o Siló, conta para outras tribos por que eles estavam construindo aquele altar. O que isso ia custar? Mas eles não fizeram isso. Talvez tivessem pensado na hora, Deus sabe o que nós estamos fazendo. E eles não levaram em consideração o que os outros estariam pensando a respeito. Então isso não é uma atitude correta, não é sensata, não é prudente, não é sábia. Então vamos aprender hoje com isso, irmãos. Tá? Aqui dentro da nossa igreja, entre os membros da nossa comunidade, né? Procure sempre explicar, procure falar, procure compartilhar. Né? E não tomar essa atitude individualista, né? De que se Deus sabe, está tudo bem. Né? Quando você vai no hospital, por exemplo, há médicos e enfermeiras fazendo esses outros procedimentos médicos ou de enfermagem. Às vezes é tirar sangue, né? Botar um equipo, né? Os procedimentos médicos. Os bons médicos e boas enfermeiras, vocês podem verificar, eles sempre explicam cada ato do procedimento. Então, olha, senhor, agora eu vou enfiar uma agulha no seu braço, né? O senhor faz assim, tal, vai doer um pouquinho, pode até esvaziar um pouquinho de sangue, mas não se preocupe, dói um pouquinho, mas logo passa, depois eu vou fazer isso, aquilo, depois assim, assim assado. Eles explicam cada passo do procedimento. Por que eles fazem isso? Isso dá muito trabalho para eles. Não basta simplesmente, deita aí, tira a roupa. Você não confia em mim, não? Eu sou médico, cara. Sou enfermeiro, eu sei o que estou fazendo. Mas eles explicam cada passo do procedimento. Por quê? Justamente para não acarretar mal-entendidos, para não deixar o paciente inseguro, desconfiado e tudo mais. Vocês já entraram numa sala cirúrgica ortopédica? Nós temos ortopedistas aqui, então pode confirmar minha afirmação. Você entra numa sala de cirurgia de ortopedia, né? É meio difícil distinguir se é uma sala de cirurgia ou é uma oficina do ferreiro. Por quê? Instrumentos cirúrgicos das cirurgias ortopédicas na verdade não são nem instrumentos, são ferramentas. Martelo, serrote, né? Furadeira, parafusos, barras metálicas, e olha lá. E um paciente deitado lá na mesa cirúrgica, ainda não anestesiado, olha para lá e para cá e vê aquelas ferramentas, meu Deus, ele fica pálido. E ele pergunta para ele mesmo, será que eu vou sair daqui vivo? E esse cara que está com o martelo na mão é cirurgião ou é um serial killer? Eu vou sair daqui em pedaços. O médico explica por causa disso. Olha, esse instrumento vai servir assim, assim, assado, tem tal finalidade, vamos fazer isso, tal, vamos fazer anestesiar agora, não sei o quê, quando acordar você vai se encontrar na sala de recuperação. Ele explica tintim por tintim, orienta antecipadamente. Por quê? Para reduzir a chance de mal-entendidos. Portanto, a primeira lição que nós vamos aprender é isso. Antes de executar algum trabalho, antes de falar alguma coisa, se puder, por favor, explique por que você está dizendo isso, por que você está fazendo aquilo. Né? Agora, o ideal seria você não cometer nenhum mal-entendido, claro. Algum ato que pudesse suscitar dúvidas, suscitar desconfiança. Isso é melhor. Eu, como pastor, eu sou convidado, às vezes por irmãos, a fazer aconselhamento e assim por diante. E às vezes uma mulher jovem da nossa igreja me procura, em busca de aconselhamento. Então eu geralmente marco na minha sala. Eu abro a persiana das janelas para que fique mais público o nosso encontro, para que não haja mal entendido. Agora imagina eu marcar o encontro, irmã, vamos encontrar no tal hotel, no saguão do hotel. Senta lá, a gente conversa, a gente pode até segurar nas mãos e vamos orar pela pátria brasileira, vamos orar pela reunificação das duas Coreias.
né? A gente pode até ter orado em voz alta tudo mês, a gente fez coisas mais sagradas do mundo. Porém, na saída, eu e ela, um ao lado do outro. E alguém presencia essa cena, opa, oh, aí posta. Depois para desmentir, para dizer que não, mas não foi nada que vocês estão pensando, não. Né? Nós estamos orando pela reunificação das duas Coreias, meu Deus, chorando em prantos, nós oramos, invocando o nome de Deus naquele saguão de hotel. Adianta eu explicar? Né? Vou levar séculos para fazer com que as pessoas desfaçam o mal entendido. Portanto, eu digo para vocês, se puderem, evitem qualquer ato que possa acarretar mal entendido. O segundo episódio, eu acho que os representantes dessas tribos de Ruben, Gade e Manassés, eles tinham pouca habilidade de comunicação, eu acho. Sabe por quê? Porque no livro de Números, capítulo 32, eles cometem outro erro. Se na construção do altar eles cometeram, eles acabaram gerando esse mal entendido porque eles não comunicaram antecipadamente o porquê da construção, aqui nesse segundo texto, Números 32, eles falaram até. Só que trocou a ordem das palavras. Eu repito, trocou a ordem das palavras e isso acabou gerando mal entendido. Bom, eles se aproximaram do Moisés e o representante de outras tribos e disseram o seguinte, como eu já tinha falado, olha, essa terra é muito boa, então nós queremos essa terra para nós, Moisés, não sei o que e tal. Isso foi mesmo antes de todo o exército de Israel atravessar o Rio Jordão na conquista da terra prometida. Então Moisés, ao ouvir essa petição por parte dessas duas tribos, Ruben e Gade, ficou indignado, ficou zangado e começou a repreendê-los. Ô irmãos, que negócio é esse? Você sabe que todo o povo agora está se preparando para atravessar o Rio Jordão e iniciar a guerra de conquista. Agora vocês vêm com esse papo de que vocês querem ficar aqui? Vocês não querem participar da guerra? Que covardia é essa, irmão? Vocês não se lembram o que aconteceu mais ou menos 40 anos atrás, quando eu enviei 12 espiões para espiar a terra prometida, e eles voltaram e me deram um relatório negativo. Isso desanimou todo o povo de Israel, e como consequência nós tivemos que perambular esses últimos 40 anos aqui no deserto, e vocês estão querendo fazer a mesma coisa, cometer o mesmo erro agora? Que covardia é essa? Ele ficou zangado. E o que eles fizeram? A Bíblia diz no versículo 16 que então eles se aproximaram de Moisés e disseram, em outras palavras, né, eles estavam falando, né, solicitando a terra, né, que eles queriam. E quando Moisés ficou zangado, eles se aproximaram mais do Moisés. E aqui eu darei minha interpretação. Deve ter sido mais ou menos assim. Não, Moisés. Isso foi um grande mal-entendido seu. Ô, nosso ilustre mestre, não é isso não. Nós estamos prontos para lutar junto com nossos patriotas. Nós estamos já armados. Nós vamos atravessar o Rio Jordão. Ficaremos na primeira linha de combate, na vanguarda. Lutaremos até a última gota de sangue nosso derramar. Não voltaremos para essa terra até que a guerra de conquista da terra prometida findasse. Jamais. Aí Moisés entendeu. Bom, então o negócio mudou. Se era essa a intenção de vocês, então já é outra história. Se
os representantes das tribos de Ruben, Gade e mais tarde Manassés tivessem primeiro falado a Moisés que eles iriam participar da guerra, e não somente participar, mas ativamente sacrificar, prontos para sacrificar suas vidas, ficando na primeira linha de combate, até toda a guerra terminar, que não voltaria para suas esposas, seus filhos. Se eles tivessem dito isso primeiro e em seguida, em compensação, nosso ilustre mestre, Moisés, dá para o Senhor conceder estas terras para nossas tribos, porque o Senhor sabe muito bem que nós temos maior número de rebanhos e gado, e essa terra é muito boa, propícia para a criação de nosso gado. Moisés tranquilamente teria concedido, atendido a súplica e a petição deles. Mas só porque não fizeram isso, fez com que Moisés se parecesse um homem pouco sábio, homem que se zanga facilmente, homem demasiadamente severo. Vamos dar um exemplo, irmão. Duas pessoas te procuram em busca de um emprego na sua firma, e você está aí, atrás da mesa, examinando os dois. O primeiro candidato diz assim para você: olha, se a sua empresa me pagar 20 mil de salário mensal, né, eu trabalhei para valer para a sua empresa. Isso foi o que o primeiro candidato falou. Agora vem o segundo candidato e diz assim: olha, eu trabalharei para a sua empresa com todo carinho, com todo o meu esforço. E eu acredito que essa empresa me fará pagamento, né, devido, né, levando em consideração, né, o esforço que eu empenharei, né, nessa firma. Então, duas pessoas praticamente falaram a mesma coisa. Agora eu pergunto para você. O outro falou assim: 20 mil. Aí eu trabalharei. Outro: trabalharei. Eu sei que você me recompensará justamente. Qual dos dois você escolheria para trabalhar para você? E eu escolho o segundo, sem dúvida. Por quê? Porque o primeiro, embora talvez não fosse a sua intenção, ele deixou uma brecha para que um mal entendido pudesse acontecer. Da maneira como ele falou, eu posso pensar da seguinte forma: então, se eu não der 20 mil de salário, você não vai trabalhar com todo carinho e amor para a minha empresa? Enquanto o segundo, ele demonstrou claramente a sua vontade, seu desejo, que ele quer realmente trabalhar. E fez com que o dono da empresa, eu, fosse uma pessoa, ou me sentisse como uma pessoa justa, aquele que paga devidamente, justamente um trabalhador. E a Bíblia diz que é óbvio, é natural que um trabalhador ganhe seu salário. Veja estas duas frases, irmãos. Pão e fidelidade. Deus me dê pão, serei fiel ao Senhor. Esta é uma frase. Outra frase: eu serei fiel ao Senhor. Portanto, dê-me o pão de cada dia. Pão, fidelidade. Fidelidade e pão. Aparentemente são dois fatores presentes, né, em ambas as frases. Parece não haver diferença, mas há diferença. Há nuance, sim. Porque a primeira frase, como eu falei, deixa espaço para mal entendido. É como se fizesse a seguinte declaração: Senhor, me dê pão de cada dia. Aí eu serei fiel ao Senhor. Agora, se não me der pão, bom, aí vamos ver, né? Aparenta ser uma condição. Você está impondo condição sobre Deus. Se Deus quer que eu te adore, então satisfaça primeiro minhas necessidades, me dê o pão de cada dia. Agora, segunda frase não, ele primeiro declara a sua fé, seu desejo, sua determinação. Eu serei fiel ao Senhor.
Para tanto eu preciso de tempo, eu preciso de saúde, eu preciso de energia, eu preciso de habilidade e eu preciso do pão de cada dia, Senhor. Isso aparenta uma petição. É diferente, irmão. Alguns teólogos dizem que essas duas tribos e a outra metade de Manassés, do lado oriente do Rio Jordão, eles estavam cegos, materialmente falando, né? Que eles não buscavam valores espirituais, mas apenas buscavam bens materiais. Por isso eles fizeram esse tipo de petição a Moisés, né? Essa é a interpretação mais tradicional desse texto. Está certo, mas pode haver outro tipo de interpretação. Por que eu digo que pode haver outra interpretação? Porque eles lutaram para valer durante 7 anos da conquista de terra prometida. Eles lutaram de verdade. Isso é uma prova concreta de que eles realmente queriam cumprir a vontade de Deus. Não era para se esquivar da situação meio complicada em que eles se encontravam, que eles inventaram essa história de que não, nós vamos lutar, mas que é isso? Claro que nós vamos. Não foi uma ideia que eles inventaram na hora para se esquivar e fugir dessa situação meio delicada. Não foi isso, irmãos. Declarar que nós vamos lutar na primeira linha de combate, na vanguarda, não é uma decisão que se toma momentaneamente, instantaneamente, naquele momento. Não é. É uma determinação já pensada e cogitada há muito tempo. Em outras palavras, as duas tribos já vieram com essa intenção de lutar para valer. Que, em compensação, pediram que a terra que eles queriam fosse dada a eles. Irmãos, eu vou tentar finalizar aqui, dizendo só mais uma coisinha. Então, nós aprendemos que para que nós possamos evitar mal-entendimentos ou mal-entendidos, primeiro é importante que você fale, tá? Fale antecipadamente. Por que você está fazendo e por que você está falando isso ou aquilo. E quando você for falar, procure obedecer a ordem correta das palavras, para que uma petição não se torne uma condição diante de Deus. Agora, o mal-entendido aconteceu, infelizmente. O que nós faremos agora? Então, o texto de hoje nos dá dicas. Quando o mal-entendido acontecer, é assim que nós temos que resolver. Então, vamos rapidamente, em 5 minutos, terminar essa parte. Primeiramente, nós teremos que ver o que os fizeram, as tribos, os representantes do lado ocidente do Jordão fizeram. A delegação, primeiramente, chegou, atravessou o Rio Jordão e foi se encontrar com representantes das tribos do lado oriente. O que isso significa? Significa que eles não chegaram à conclusão precipitadamente. Eles queriam primeiro avaliar a situação. Eles queriam primeiro sentar e ouvir o que eles tinham a falar. Eles queriam ter conhecimento da circunstância em que esse fato ocorreu. Isso também significa que eles tinham a consciência de que talvez o que eu vi, talvez o que eu ouvi, talvez o que eu pensei, seja um mal-entendido. Irmãos, isso é importante. Vocês sempre precisam levantar essa possibilidade. Por mais que você ache que você está certo, talvez o que você acha que está certo pode ser um mal-entendido. Então, sempre levantar essa possibilidade. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu penso, talvez seja um mal-entendido. Então, você precisa avaliar circunstâncias. Eu vou dar um breaking news para vocês hoje. Breaking news. Houve tentativa de assassinato da nossa presidente Dilma, hoje pela manhã. Sabiam? Veja essa foto.
Alguém se aproximou dela por trás e, espetou uma espada. Agora, próximo, por favor. Agora entendi. Tendo conhecimento da situação, da circunstância, a gente percebe que aquilo que nós vimos, o slide anterior, foi mera ilusão de óptica, gerada pela sobreposição de duas imagens ou dois objetos. Foi um gesto de cortejar a presidente, foi um gesto de expressar respeito a ela. Não foi uma tentativa de assassinato. Outra breaking news. Descobriu um homem raro, né? Homem que realmente tem 2 chifres na cabeça. Homem touro. Agora, próximo. Entendi. Não era nada disso. Não era nada disso. Né? Então, irmãos, não se apresse apressa demais para tirar conclusões. Né? Ouça primeiro o que o outro tem a dizer, junta as peças, os fatores. A conclusão você pode deixar para o último momento, tá? Primeiro junta as peças. Nós temos essa mania de presumir as coisas. Não, deve ter sido isso. Depois fala, não, acho que é isso. E no fim diz, é isso. Porque eu conheço aquele cara. Né? Aí você fecha o coração, né? A conclusão já está formada, elaborada, né? Solidificada e calcificada, seu coração fica teimoso, depois não vai adiantar explicações de cara, ele não ouve nada. Então vamos parar com isso. A segunda atitude muito louvável que a delegação tomou é o seguinte: eles se aproximaram dos representantes das outras tribos do Oriente, né, no sentido de buscar paz e harmonia. Paz e harmonia. Né? Eles até ofereceram terras deles, se eles quisessem mudar para o outro lado do Rio Jordão. Olha, se vocês acham que essa terra não serve para mais para vocês, vocês podem mudar para cá. Né? Nós vamos arrumar um jeito de vocês morarem aqui junto com a gente e cultuar nosso Deus no mesmo lugar, Siló, no mesmo altar, junto ao tabernáculo. Eles não estavam em busca de um motivo para guerrear, um motivo para brigar, nada disso. Ao contrário, estavam em busca de um motivo para reunificar. Isso é muito bonito, né? Então, quando você apontar erro de alguém, que esse gesto seja baseado no amor, em busca da paz e não na busca de separação. E como é que as tribos lá do Oriente reagiram a isso? Eles eram inocentes, porque Deus sabia que eles eram inocentes. Eles podiam ficar muito bem zangados, isso é verdade, ou ficarem frustrados e desapontados com a atitude dos caras do outro lado do Jordão. Por quê? Meus irmãos, afinal de contas, nos últimos 7 anos, nós lutamos juntos, cara. Você e eu, irmãos, eu salvei sua vida, você me salvou a vida. Agora vocês vêm desconfiar da gente? Será que não dá para você entender que nós construímos esse altar não para, né, qualquer outro tipo de, né, sei lá, sujeira, sei lá, conspiração, mas é para justamente louvar, exaltar nosso Deus cada vez mais. Será que vocês não entenderam isso? Vocês querem brigar? Então vamos brigar, cara. Não foi essa reação que eles apresentaram. Muito humildemente, eles ouviram a acusação da outra parte. E muito humildemente, eles contaram, eles deram suas explicações. Olha, na verdade não foi isso. Deus sabe, e vocês também vão saber com as minhas explicações, que não era com essa intenção que nós construímos esse altar. Tintim por tintim eles explicaram. Resultado disso, ambos fizeram pazes. Eles aceitaram as explicações da outra parte como uma confissão do amor, como uma confissão da fé que eles depositavam a Deus Jeová. E por fim, morreu o assunto. Eles não mais tocaram no assunto. Irmãos, vamos aprender então, a partir desses 2 textos, como nós
agiremos daqui para diante. Em primeiro lugar, para evitar mal entendidos desnecessários, por favor, fale primeiro. E quando for falar, fale de maneira certa, obedecendo a ordem nas palavras, obedecendo a sequência com que as palavras devem ser ditas, para que uma petição, humildade, não seja mal interpretada como uma condição, ou como uma teimosia, ou como uma presunção. E quando o mal entendido acontecer, antes de ficar bravo e zangado, procure sentar e ouvir, e ver o todo, não apenas um ato isolado, apenas uma pequena parte. Que haja paz na sua família, que haja paz em nossa igreja, que haja paz no seu trabalho. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a palavra foi dita, que Santo Espírito nos ajude, para que nós possamos viver essa palavra nos próximos 6 dias, em casa, no trabalho e no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém.